Verdadeira aula de história. Com o professor Vitor Gregório, aqui no Instituto Federal do Paraná, o campus de União da Vitória. Você sabia que aonde estamos temos uma fronteira de guerra? São poucas as fronteiras que existem, pelo menos aqui no Brasil, que foram separadas por causa de uma guerra. Claro, aí a gente volta no tempo e lembra da Guerra do Contestado, que dividiu Porto União, de União da Vitória, Paraná de Santa Catarina. A nossa fronteira de Porto União da Vitória... Primeiro que assim, eu como alguém que vem de fora não consigo enxergar essa cidade como duas, né? É uma cidade, e eu gosto dela como uma cidade, a Porto União da Vitória. Adoro. Mas nós somos uma das poucas fronteiras que existem no Brasil oriundas de guerra, de acordo de paz depois de guerra. A causa da divisão das nossas cidades é exatamente o acordo assinado em 1916, que colocou fim à Guerra do Contestado. Por que Guerra do Contestado? Porque essa região, historicamente, é uma região em contestação. Primeiro, contestação internacional entre Brasil e Argentina, né? A Argentina desejava, ou achava, pensava, defendia que tinha direito sobre essa área. Tanto que para a Argentina, a fronteira dela com o Brasil era em Palmas, a cidade de Palmas. Então, para eles, Palmas era argentino, né? E para o Brasil era lá no Rio, Paraná. Essa questão foi resolvida em 1904 com o Barão do Rio Branco, na famosa questão de Palmas, né? O Barão do Rio Branco ele ficou conhecido, entrou para a história como aquele que resolveu as questões de fronteira do Brasil, e essa foi uma das questões que ele resolveu mediante arbitramento do presidente dos Estados Unidos, o Grover Cleveland. Por isso que temos uma cidade chamada Clevelândia, aqui perto, em homenagem ao Grover Cleveland, que também batiza a cidade norte-americana de Cleveland. Então você vê que o cara era famoso na época dele. E, após resolvida a questão internacional, ainda continuou sendo uma região contestada, só que agora entre Paraná e Santa Catarina. Numa questão que vem desde o Império, envolve São Paulo, ainda na época que Paraná era São Paulo. Nossa. Deixou de ser em 1853. Olha como a história é longa. Só para resumir, então, né? Só para o amigo ouvinte compreender. Nesse sentido, uma das causas da guerra eram escaramuças de fronteira. Tropas do Paraná, habitantes de Santa Catarina, Paraná, que foi escalando e dando na guerra. Para que isso não ocorresse mais, houve o Acordo de 16, que fez com que a região fosse dividida mais ou menos ao meio. Por que mais ou menos? Porque a parte maior do bolo ainda ficou para Santa Catarina. Um pouco maior, mas ficou. E aí nós temos, então, aqui na nossa região, o trilho definindo esta fronteira, porque era o marco que nós tínhamos. Na ausência de marcos naturais, a fronteira passa no meio do rio Iguaçu até chegar na Ponte de Ferro. Na Ponte de Ferro, a própria Ponte de Ferro vira fronteira. Por isso que a gente não sabe onde que está muito bem. Mas é uma fronteira de guerra. Nós temos fronteiras de guerra no Brasil. E aqui em União da Vitória. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.